A gente está aqui super, super, super feliz de compartilhar com todo mundo nosso novíssimo projeto Poderosos, desenvolvido para MTV Brasil e América Latina. Poderosos é uma série de animação sobre orgulho e diversidade que passa a integrar a interprogramação da MTV em diversos países, como Argentina, México e Brasil. São 8 episódios de 30 segundos, com histórias de homofobia e assédio sofridos por pessoas LGBTQIA+, que são narradas num universo surreal, onde a protagonista pode e vai virar o É uma jogo. série de animação sobre Opa! Dando lugar a um desejo verdadeiro que, na maioria das vezes, não pode se concretizar na realidade. Alguns episódios já estão na programação da TV fechada da MTV, e aqui no nosso Insta você já pode ver o primeiro episódio produzido no ar para todo mundo. E hoje a gente vai conversar sobre o processo criativo da produção de Poderosos, com as presenças ilustres de Teresa Nardelli, criadora da série, roteirista, diretora de arte. Etienne Tavares, diretora de animação e animadora. E Thiago Minamizawa, roteirista. E aí eu queria que a gente começar cada um para se apresentar, começando pelo Teresa. Opa! Então, eu sou a Tereza. É, atualmente, minha ocupação principal é tatuadora, mas sou ilustradora também. E agora acho que eu posso falar que eu também sou diretora de arte e fiz esses negócios. Foi um workshopzão, né, essa série, porque eu nunca tinha trabalhado com animação, assim, precisei da ajuda de todo mundo, mas foi muito legal. E não vou entrar muito em detalhes da minha carreira profissional, não, que ela é muito maluca, mas formei em ciências sociais, enfim, tem um pouco na carreira acadêmica também. Estamos por aí. Muito ampla e diversa. Ti, se apresenta pra gente, por favor. Tá. Eu sou Etienne, eu trabalho como animador principalmente desde 2012. Tenho começado a pegar uma visão meio que mais macro, né, de projetos. Eu dirigi um curta em 2016. Aí eu comecei a também ter mais experiência com board, com todas essas etapas anteriores do projeto também, coordenação do projeto e tudo. E é isso. Aí, o segundo projeto que eu co-dirigi, no caso, né, foi o Poderosos. E não sei muito mais o que dizer. Acho que é isso. Nossa. E agora o Thiago pode se apresentar pra gente, por favor. Bom, eu sou o Thiago Minamizawa. Eu trabalho bastante com animação, assim, principalmente animação autoral, de curtas-metragens, assim. Então, já trabalhei, né, como roteirista e produtor de alguns curtas-metragens e dirigi outros. E já trabalhei em séries de animação, então eu tenho, assim, alguns anos assim, de trabalho especificamente em animação. Assim, e é isso. E eu sou Fernanda, eu sou sócia do Apiário e sou também roteirista, diretora e produtora. E no Poderoses eu participei como diretora de produção dessa equipe toda linda. Acho Colocou que todo mundo antes nos da gente eixos. começar. Ah! Antes da gente começar, queria falar para quem tiver perguntas para mandar para a gente, que no finalzinho a gente abre para as perguntas e tenta responder aqui. E aí, para começar essa conversa, assim, eu queria. Acho que a Tereza podia falar um pouquinho, assim, né? Como que foi a criação do Poderosos a partir do projeto dos Zangadas, como que foi esse processo, assim. Uhum.
Bom, o Poderose surgiu de um projeto anterior que eu tinha, que já tinha apresentado em algumas feiras de negócios e tal, que tinha um formato que a gente, de certa forma, preservou, né, no Poderosas, que era isso de fazer uma mistura de documentário com ficção. Acho que no Poderosos não ficou muito documentário, né? Mas, assim, era sobre contar... Assim, acho que o ponto principal é que era sobre contar narrativas de reviravolta em situações de assédio contra mulheres, assim. E aí a gente apresentou esse projeto numa feira, fomos numa conversa com uma pessoa da Vaicon, que encaminhou a gente para outras pessoas. E aí coincidiu eles estarem com essa campanha, né, LGBTQIA+, e pediram para a gente adaptar o formato e a estética do projeto para a temática. E aí a gente fez isso, e claro que a gente sabia que então a gente precisaria de ter profissionais LGBTQIA+, durante todo o processo, inclusive em cargos de liderança e tal. E foi assim que a ideia começou, e aí a gente chamou, as duas primeiras pessoas foram a Etienne e Thiago mesmo, e foi mesmo com os dois que o processo foi sendo recriado, porque a gente partiu para essa parte das entrevistas, né, que era um método que eu já tinha testado antes para os Zangadas, que era, enfim, essa coisa de fazer entrevistas em profundidade com as pessoas, explorar um pouco a história de vida. Então a gente reuniu um grupo massa de pessoas e foi muito também concebendo a própria estrutura das narrativas, o que a gente achou que ia funcionar, meio freestyle ali a partir das nossas conversas, né? Acho que principalmente entre nós três que estamos aqui. Então, então é isso. Falei? Falei? Falou. Eu acho que tem também que tem, né, uma conexão muito, muito forte com o trabalho que você já vinha desenvolvendo em termos estéticos e políticos, assim, né? Que é algo que é compartilhado tanto por esse projeto dos Zangadas quanto no Poderosos, né? Massa. E aí, será que você fala pra gente como que você foi convidado para o projeto, como que você entrou, sua percepção, né, a partir desse convite de um projeto super único, assim, né, bem particular. Uhum. Então, a Teresa estava falando sobre a questão das entrevistas. Eu acho que isso acabou sendo um ponto forte até para, imagino, né, para vocês quererem me chamar, porque o Egrégora também usou esse método, né? A gente fez entrevistas com as pessoas e criou uma história fictícia a partir dessas narrativas, né? E, inclusive, ele era meio que com a mesma pegada de violência contra a mulher, foi meu TCC. E aí eu fiz uma call com a Teresa e o Eric, né, seu sócio, e a gente conversou. A princípio era para eu trabalhar na animação, né, só. E aí foi um match tão, assim, tinha bastante coisa que fazia sentido. Bom, vocês queriam também essa coisa de ter esse input e ter uma pessoa, ou várias pessoas, né, no caso a equipe inteira, assim, quase inteira, né, LGBT e tal, e eu sou uma pessoa não binária também. É, é uma coisa que eu acho que até fica bem claro às vezes no meu trabalho mesmo, na minha arte. Faz tempo que eu não faço muita coisa, tipo assim, desenhos autorais para postar aqui, mas assim, acaba sendo uma coisa que eu não sei, eu sinto que é quase como se eu tivesse meio que me especializando um pouco nisso, sabe?
Com o Thiago eu também estou num trabalho que a gente estava fazendo também tem essa temática. Teve um outro trabalho que eu estava fazendo antes, do Poderosas, que também tem temática LGBT. Uhum. O que eu acho bem massa, sabe? Bem massa poder trabalhar com criação de um conteúdo que passe as nossas histórias, né? É bom ter esse papel, assim, de poder contar um pouquinho da nossa própria história, né? Ao invés de deixar ela ser contada por outras pessoas só, como geralmente é. Claro. Eu fico Mas é isso, é também isso. pensando especificamente nisso, assim, né? Como que você percebeu, assim, e entendeu o potencial e a diferença de um projeto com conteúdo e referências e a equipe todos voltados para a temática LGBTQIA+, e representação e inclusão, assim. Sim. Ai, foi bem massa. Tipo, esse processo todo das entrevistas também, no caso, foram bem mais entrevistas do que foram as entrevistas da Egrégora. Com muita gente, muito diversa, tipo, foi tudo muito, sei lá, eu acho que foi, tipo, enriquecedor, assim, sabe, em vários sentidos, assim, de coisa de poder, realmente, né, fazer os episódios, as histórias e todos os processos. É porque eu fico meio, tipo, não sei se a gente ainda vai falar sobre equipe, por exemplo, e tal, Uhum, sabe, uhum. tipo, sei lá, foi um processo bem massa, assim. Eu imaginava que ia ser massa ter esse contato também, eu acho sempre válido, assim, conhecer outras pessoas como a gente, ainda mais dentro desse nicho, né, que é o trabalho e tal. E, pô, é super importante, né, tipo, passar também, tipo, ainda mais numa escala, assim, tipo, vai, como MTV, sabe, isso ser veiculado, assim, dessa forma para outras pessoas LGBT e tal, é muito massa, assim, saber do, sei lá, sabe, impacto que eu acho que pode ter o projeto. Claro. E aí, Thiago, conta pra gente como que você entrou no projeto, do seu histórico de trabalhos também com a Etienne. Sim. Bom, eu vi, na verdade foi um post da Juliana Banz, uma querida, assim, que ela fez que o Piara estava procurando pessoas LGBTs para compor uma equipe de um projeto, né? Não sabia exatamente o que que era, assim, e aí eu falei, vou mandar um e-mail, assim, vou mandar o meu currículo, quem sabe, né? A gente consegue conversar e tudo. E aí foi quando a gente realmente marcou uma reunião com a Tereza, com o Eric, e também, que nem o time falou, deu um match, assim, né? A gente super se conversou, né? Eu trabalho, assim, muito dos trabalhos autorais que eu produzo, todos, né? Praticamente até agora, eles são de temática LGBT, né? E sempre ali com uma questão de militância e tudo. Então, é uma preocupação, assim, que eu tenho mesmo nesses trabalhos de visibilidade, de trazer o tema, da gente trazer novas abordagens narrativas também, né, para esses temas. Então, quando a gente conversou sobre a série, tudo foi algo que me empolgou demais, assim. E, e tanto que eu fiquei, né, super feliz quando eles escolheram, assim. Foi A gente muito, também. muito legal. E aí, tipo, e foi uma surpresa com a Etienne, porque a gente já estava trabalhando juntos há quase um ano, já mais de um ano, e de repente, e foi totalmente por linhas diferentes, que eu fiquei sabendo que ele estava. Ai, um beijo pro André, meu amigo, tá lá em Toulouse, eu amo ele. E aí e aí tava trabalhando e ia ser diretor da série. Eu falei, nossa, que legal, que incrível, já gostei. Assim, já foi muito legal. Não foi nenhuma indicação que eu passei, nem ele, foi eles Acho que. que foi uma Foi um coincidência encontro. mesmo, né? Eu, pelo menos, só fiquei sabendo depois, eu acho, que vocês já trabalhavam juntos e tal. Sim. E que foi bem por o mesmo caminho, assim, né? Eu tô fazendo um curta agora. A gente está trabalhando juntos nesse curta, que é um curta sobre a questão de uma pessoa trans e tudo, e também tinha essa preocupação, né, que eu acho que também foi uma preocupação super válida
do Eric e da Teresa, de assim, né, se não é exatamente o meu lugar de fala, como que eu faço para transformar isso num projeto inclusivo, um projeto que tenham pessoas em várias áreas que trabalham nisso. Então, assim, eu acho que uma questão que, claro, que o Etienne pode falar melhor, mas que é uma questão da própria militância, principalmente da militância trans, sobre a questão de representação no audiovisual e em outras áreas, né, de que as narrativas dessas pessoas estão sendo contadas sempre pelos cisgêneros, né, e que é legal começar a ver essas próprias pessoas contando suas narrativas, né. Então, era uma preocupação que eu já estava trazendo no Kabuki, que é esse curta que a gente está fazendo juntos, a Tiane está fazendo também toda a parte de animatic, animação 2D do projeto, e que eu achei muito legal quando fui conversar com a Erika e a Teresa, essa preocupação que eles tinham, assim, de estar incluindo mesmo as pessoas nesses lugares, assim, né? E aí quando eu soube que eu tinha ia ser diretor também da série, junto com a Teresa, então tá lindo, o Tá projeto tudo vai ser, certo. tá tudo certo, assim. Mas eu É, acho. eu A acho. gente estava falando aqui no começo da live sobre estarmos começando em breve a fazer os bonecos, né, Thiago? Então, Não sei, você pensando se quiser falar um pouquinho é sobre. um filme stop motion, né, Tudo bem então, falar isso, né? sim, a gente tá agora na parte de Que bonecos. eu ia até comentar, gente. A gente está fazendo o animatic, porque no filme de stop motion geralmente precisa bastante, né? E, cara, eu achei muito irado também desde que eu comecei, assim, quando o Thiago me convidou, porque eu adoro stop motion também, então, tipo assim, juntou duas paradas que eu adoro no mesmo filme. Vai ser Eu muito lembro que legal. eu Vai era ser Eu muito achei massa. legal demais. tão noob em coisas de animação que eu fui descobrir o que era animatic, sei lá, quando o projeto já estava já nas entrevistas, eu, caralho, essa palavra, Sim. sabe? É o storyboard Essa palavra fica colocado aparecendo. num formato de vídeo, né? É. Então, pra quem Hã? não sabe, animatic ou animática é o storyboard em vídeo. Sim, É um Um roughzão, né? vídeo pra gente ver como é que vai ficar o filme. Tipo A animação, um ele é muito usado. rascunhozão, pode falar assim. isso. Aham. Mas... Começou sem Assim, saber é a nada última e já etapa saiu de proficiente. aprovação, é, é a última etapa de aprovação que ainda se tem a possibilidade de mudar. Antes de ir pra Depois disso, animação é mesmo. só. Tinha até uma produtora muito incrível de filmes do Wes Anderson, stop motion e tudo, né, que ela falava: a não ser que você tenha 3 Oscars, você não muda um filme depois do animativo. Aí, ó. Anotar É, aqui. Eu ia até mencionar que você começou sem saber sobre Animatic e no final você tinha até testado, assim, né? Animar também, Foi. assistir, deu uma experimentada. Dei. Fiz não, e umas incrível que eu só fui experimentações. descobrir que a Teresa era a pessoa do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, uma heroína. Sim, depois, quase no final do processo, assim, do roteiro. Falei, gente, se você Tem que soubesse o quanto você salvou a minha vida após a eleição Ah, que do foda. Bolsonaro, quando eu vi aquilo, Massa. É, assim, foi muito legal. Que massa. Salvou a vida famosa. de muita gente. Pô, gente, eu fico muito feliz cada vez que eu escuto isso. Foi louco esse dia, né? Foi louco. Ah, Roxy, A aí. Roxy tá aí, que é Roxy chegou. maravilhosa. Roxy fez, dublou alguns dos episódios. Fez a voz desse, inclusive, né, que tá aí. Que Primeiro? já foi lançado no perfil da Amor Gabi. Cegou na God? É. Um beijo pro Exato. Lucas também. Total. Vocês estavam falando muito sobre isso mesmo, de representatividade, assim, né? De como que a gente pensou a equipe, como que a gente montou essa equipe, né? Preocupados com isso, assim, com quem está falando, a partir de que lugar que esses personagens, né? E essa série que a gente está criando está falando. E queria voltar, então, sobre as entrevistas, assim, né, que vocês todos mencionaram, mas um pouco sobre essa metodologia das entrevistas, como que foi o processo de escolha dos entrevistados,
e como que foi conduzido, porque acho que muito desse coração, né, nessa sensibilidade das histórias que também vocês selecionaram, né, nesses 8 episódios, começam muito aí, né, nessas histórias que vocês ouviram Nossa, de pessoas total. diferentes, assim. Cada entrevista era um impacto, né? Eu acho que Sim. foi. Não, as entrevistas. Falei. Não, desculpa, Ti. Não, eu tava pensando alto, assim, pode falar. Não, para mim, eu comentava com a Teresa que as entrevistas parece que tinham sido uma especialização em questões LGBTs que a gente fez durante uma semana, assim, porque Foi. era aprendizado atrás de aprendizado. Às vezes parece meio clichê, assim, mas compartilhar essas histórias tão pessoais, de pessoas tão diversas, assim, que estavam ali, que passavam por situações Faz toda a diferença, né? que fazia tudo, assim. Então, e é muito louco, porque, por exemplo, quando eu entrei no processo de roteiro, eu meio que me senti meio enganando, assim. Falei, eu nem sei se eu vou dar conta. Eu tô falando que eu vou fazer, mas eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E aí os prazos eram, assim, muito insanos. Quando ele me passou o Corridos, cronograma, né? eu fiquei com medo. Eu falei, gente, eu tenho, tipo, às vezes 2 dias pra entregar um roteiro. Eu falei, gente, não vai dar certo isso, não sei o quê. E aí tinha as entrevistas. Mas aí quando começaram as entrevistas, elas eram tão incríveis e tão inspiradoras, assim, que as histórias iam vindo no processo da entrevista mesmo, né? Às Tipo a vezes, própria depois da Morcegona entrevista, já Gótica. surgia alguma ideia, né? Você tinha comentado. Exato, né? Eu lembro quando o A gente Lucas acabou tendo mais trouxe, dificuldade. Eu... né, a coisa A da gente acabou tendo mais Morcegona. dificuldade de Oi? sair, porque tinha muita ideia. É. É, Não, assim, só para explicar para quem tá ouvindo, tipo assim, a gente foram conversas mais ou menos longas, né? Tipo 1h30, 2 horas, que tava geralmente nós três aqui, né? Eu, Etienne e Thiago. E a gente tinha um roteirinho meio para, né, só guiar a conversa, coisas que a gente queria saber, assim. Mas no geral fluía muito, né? Assim, ia para muito além do roteiro e tal. E foi meio uma consultoria mesmo, como o Thiago falou, né? Inclusive foram conversas né, na produção teve o cuidado de remunerar as pessoas que estavam falando também, assim, acho que isso é um ponto importante também. Como consultoria, né? Porque foi uma consultoria e foi muito formador mesmo. Acho que a gente saía das entrevistas fritos, né? Completamente fritos, assim. E sei lá, foram 2 semanas de entrevistas? Foram, não foi? foram por aí, é. Acho que Foram sim. 8, né? Quantos Acho episódios? que São sim. 8, né? 8. Acho que foram Entrevistas, 2 2 semanas. semanas que era tipo assim. Tava no inverno, eu lembro que eu fazia uma xícara de chá e já sentava. Não, e É foi verdade, era ótimo. toda essa Você construção lembra? sozinha. Não, e foi Chá ou ótimo que foi café. assim, no meio da pandemia, com, né, com tudo tão pesado, assim, era tudo muito pesado, e a gente enclausurado, e viver no Brasil nesse momento, né, no Brasil de Bolsonaro. E aí, então, também foi um jeito muito, assim, foi um trabalho que demandou muitas coisas da gente, assim, né, de trabalho mesmo, mas que ao mesmo tempo trazia uma inspiração, um respiro para lutar, assim, porque é difícil, né? Passar por momentos assim, Eu acho que era de né? alguma forma um alento saber que você estava, sei lá, trabalhando para uma coisa que de alguma forma vai contra tudo isso que tá aí, né? Exatamente. E que Assim, tava e com a intenção de ser exibido por uma rede aberta, uma rede para jovens, né? Que não era só um trabalho autoral que desvinculado de uma grande mídia, né? isso Assim, é então, importante, né? essa- Porque por mais que sejam Uma interessantes os coisa que circuitos eu, alternativos, às vezes ficam muito na bolha, né? Assim. exatamente. uma E um coisa dos que eu atos. senti em relação a isso Desculpa, que você Ed. estava falando, Thiago, de ser meio
meio que um inspirador mesmo, acho que é realmente uma boa palavra. Também tinha vários momentos em que a gente percebia questões em comum, sabe, com o pessoal, com as pessoas que foram sendo entrevistadas. Então, também cria um senso de comunidade mesmo, eu acho, sabe? Tipo, eu acho super. Eu lembro de um, É bom isso. eu lembro de uma entrevista específica que a gente saiu assim, que até conversei com, logo depois com. Acho que nesse dia eu acho que só tava eu e você, Teresa, talvez, mas que eu falei, gente, a gente. A nossa vida assim não tem ideia do que é lutar, assim, né? Do que é. E você vê uma pessoa que lutou muito, muito por questões que eu Sim, nunca imaginaria passar, total. sobreviveu disso e estava ali na nossa frente contando a história dela e superando coisas e É, fazendo, reescrevendo a vida dela de uma forma é, incrível. Assim, eu falava, gente, a gente às vezes se, se sei lá, se derruba por tão pouco. Assim, quando a gente vê pessoas assim, você fala, nossa. total. E E foi, super acho, vai de dos. encontro. Ah, Desculpa, Tereza, mas eu só ia comentar isso que o Thiago fala. falou, porque vai super de encontro com a proposta da série mesmo, né? Assim, que é reverter essa perspectiva, assim, né? Virar o jogo e encontrar por meio da ironia ou do humor ou do sarcasmo formas de enfrentamento mesmo, de resistência para toda essa luta, né? Todas essas questões, assim. É Então, só uma. Eu ia comentar que foi falando de processo criativo, né, já que a live é sobre isso, foi um desafio muito intenso, eu acho, para a gente conseguir. Porque, assim, no fim das contas, a gente tinha um tempo, né? Precisavam de ser animações de 30 segundos que precisavam caber no escopo de campanha, assim, né? Tem cara de campanha, é uma campanha. Então, também foi um desafio, assim, foram muitas histórias, muitas densidades, assim, muitos afetos Fazer isso caber compartilhados. em 30 É, segundos é, é uhum, complicado. O exato. Agrego foram três conversas de também 1h30, 2 horas. E para caber em 8 minutos. E também foi E aí, difícil, sabe? não, Tipo, total. O que eu acabei sacando é que a não gente é. não precisou de. Não foi exatamente um movimento de fazer caber, no fim das contas, mas foi um movimento de imersão e inspiração, né? Pra contar e uhum. Total, informação total. também. Muita Sim. informação Sim, que a sim. gente recebeu. E de escolhas, né? Escolhas Mesmo também. assim, acho que talvez eu tenha me expressado mal em relação a isso do fazer caber, mas é de, tipo, ver daquelas histórias de tudo que aquilo que foi dito, Uhum. o que a gente vai conseguir pincelar, Total. né? Porque realmente é muito breve, muito Sim. curto. Uhum. Não, Eu e acho que uma um coisa dos Total. engraçada, aspectos. é, desculpa, uma coisa engraçada que passou é que assim, né, dos filmes que eu tinha feito antes, assim, tipo, o Sangro é um filme sobre meu namorado quando descobriu que vive com HIV e Que é superação de maravilhoso. vida. O Kabuki é o filme sobre uma pessoa trans e tudo que ela passa num sistema de procurar sua própria identidade. E eu até brincava, falava, gente, eu queria um projeto leve. O próximo projeto que eu for fazer, eu queria só um romancezinho leve, feliz, sabe? E quando a Teresa veio falando que uma dos briefings era ser humor, eu falava, nossa, que legal a gente tentar trabalhar as histórias de pessoas LGBTs através do humor também, sabe? E que também é uma ferramenta que também pode ser uma ferramenta política, sabe? Era um Exatamente. desafio pra gente, principalmente em face de algumas entrevistas que a gente fazia. Falava, a gente agora tem que transformar isso em algo engraçado, né? Como transformar? Mas que era super legal, e eu acho que é super importante que a gente também permita que as pessoas LGBTs tenham narrativas leves e humoradas, assim, bem-humoradas sobre suas próprias experiências e vidas. Assim. Tudo não precisa ser um grande drama, sabe? Assim, Uhum. então foi uma coisa legal também quando eles trouxeram. É um dos aspectos mais interessantes, assim, né? Falando tanto desse escopo de entrevistas, eu acho que é como cada episódio vai em um tema, né? Assim, e tenta fazer um leque muito amplo que não que dá conta, mas que se aproxima, assim, de
pontos diversos assim da comunidade LGBTQIA+. E aí você estava falando muito assim, né, dos desafios de roteirizar e da estrutura narrativa dos episódios. E aí eu queria falar de um ponto bem específico desse desafio, que é que não tem diálogos, né? Que isso foi um pedido específico que a gente recebeu da MTV para que a série pudesse mesmo alcançar muitos lugares sem o complicador da tradução da dublagem, etc. Então, sem diálogos, como foi? Só com efeitos de voz e de som. Eu acho que ainda soma ao não diálogo a ideia de que qualquer representação que a gente estivesse fazendo também tinha que ser meio Latino-América, não podia ser algo que é uma piada interna brasileira. Então esse também era um desafio que a gente tinha, né, na criação, né? Não, a gente ficava dando Google, né? Tipo assim, gíria sapatão no México e tal. E além disso, rolou uma consultoria também na parte dos roteiros com uma consultora da MTV, que era argentina, se eu não me engano, não lembro. Mas uma pessoa que leu os roteiros para ver se não tinha. Se não estava Ai, não tô lembrando. Foi do México. México? Mas que lia os roteiros para ver se não tinha, sei lá, nenhum mal entendido cultural, assim. Uhum. E foi lindo, né? Porque a gente aprovava a gente aprovou todos os roteiros assim, de primeira, né? Foi uma coisa Ela era mexicana, muito louca. Foi. E nisso é importante ressaltar também, né? Que a gente teve muita liberdade criativa no processo e que isso foi um ponto positivo, assim, de todo o processo, né? Tanto os roteiros quanto a arte e as animações em si, a gente pôde trabalhar bem, assim. E eu assim, tentando fazer um gancho um pouco com a animação, acho que a coisa da não fala, né? Além da nossa grande referência de não fala, que é o Pingu, ou Pingu, não sei. Que, enfim, Pingu. consegue expressar isso de uma Bonzaço. forma muito legal. Acho que teve um trabalho... O neném está entrando na live. Um trabalho muito importante da animação em si, né? Tipo assim, por mais que fosse a ideia sempre foi trazer uma referência mais simplona, assim, na arte, a coisa da expressividade, da sensibilidade dos movimentos também, né? Não sei se você puder comentar um pouco sobre isso também. Eu acho que animação é uma coisa que traz tempo, né? Que é uma parada muito essencial pro humor, sabe? Quando a gente também conseguiu acertar com a coisa dos animatronics novamente, né? Voltando a isso. Ajuda bastante, assim, a trazer realmente esse senso meio... Tipo, tem aquela expressão de gag, né? Que quando você meio que dá um riso, assim, uma coisa assim. E, tipo, é uma coisa engraçada e curtinha, que é justamente a proposta do projeto, sabe? Ser curto e tal. E aí tinha alguns momentos, acho que principalmente nas partes com cores do projeto, né, que a gente dava uma elaborada assim a mais na animação, fazia uma coisa com uma fluidez. Os gatos estão causando aqui, gente. Sim. Muito bom. Sempre, inclusive. Eu já tava com saudade. Eles ficam, por que você tá falando? Você tá maluco? Tá falando Falar com a sozinho. Tia e ver os gatos dela revoltados. Eu gosto. Acho que tem outras referências muito legais, assim, né? Em termos de arte e animação. Você quer ler? Ó, quem chegou. Bonitinho. Estou te ouvindo, Fê. E uma coisa que eu acho muito legal do projeto é que, assim, pra gente de animação, que cresceu com a MTV, assim, né, dessa geração que a gente
a MTV foi berço de muitos animadores independentes, assim, Bill Total. Clinton, muitos incríveis, assim, são heróis da animação de curtas-metragens autorais, por exemplo, porque a MTV sustentou a carreira deles por muito tempo fazendo vinhetas, assim. Então, Total. poder fazer uma vinheta para MTV é um negócio, É, assim, incrível, assim, para uma pessoa de animação Nossa, é muito massa. Acho que essa mas sensação para mim permeou o também projeto foi todo, né? Assim, foi um sonho. Eu até fiz uma brincadeira para esses dias, ontem, hoje, tipo assim, se a Tereza de 13 anos, 14 anos, que ficava vendo MTV, soubesse que um dia isso ia rolar, teria Pois rolado é. um grau na autoestima, sabe? Que tava muito baixo naquela época. Falou, caralho, um dia vou desenhar esse logo aí. Não, mas é muito massa isso que você falou de referência de animação mesmo, né? Eu acho que, assim, além dos desenhos, né, dos canais, enfim, normais, sei lá, de desenho da minha época, né? Caverna do Dragão, tudo isso que a gente assistia. Depois, um pouco mais velha, quando comecei a, sei lá, essa coisa adolescente de criar identidade, né? Que tem muito a ver com música. Era uma parada de ficar noiada na MTV muito tempo e as animações eram incríveis, era tipo assim, de olhar e pensar, que magia é essa, né? Como que faz isso, assim? É muito encantador, né? Aqueles M derretendo, criando os olhos, assim, aquelas loucuras, né? Psicodélicas. É muito massa, assim. E a é esse Andrea tá aí cenário da... concordando. E tem a gente teve outras referências também que eu tava pensando em, sei lá, postar para quem quiser ver nos próximos dias aí. De uma assim, além do das animações da MTV mesmo, né? E do, sei lá, do Garoto Enxaqueca que a gente usou como ref de tipo assim, parece uma tirinha audiovisual, né? É tão curtinha a história que é tipo assim. Uhum. Tem uma que chama Pussy, que é muito legal. Depois eu mostro pra vocês, que agora eu não lembro direito da. Não lembro direito o nome da autora. É uma que chama Le Clítoris, que é sobre a história cultural do clítoris. É muito interessante, tem a ver com isso também. E E recomendo 100% que vocês deem um Google em Garota Enxaqueca e Liquid Television da MTV, que tem muita animação muito louca. Eu acho que é tudo isso que a gente está falando, né? Essa meio ref de interprogramação, que é uma parada que pelo menos, sei lá, a gente está vendo menos TV, né? A gente vê muito streaming, assim, então é meio retrozinho essa coisa da interprogramação. E pelo menos me dá uma sensação muito específica, muito agradável de essas animações curtinhas, assim. E acho que é um desafio para toda equipe, né? Pouco tempo de realização para tudo, para animação, para roteiro, para todo mundo. Uhum. É você se desafiar a ser sucinto e ao mesmo tempo muito passar com pouco muita mensagem, né? Acho É, isso Eu ia total. mesmo mencionar isso, assim, né? Que talvez a Etienne pudesse falar um pouquinho como foi o processo de animação, o processo com a equipe, assim, né? De encontrar essa linguagem animada a partir dessa linguagem desenvolvida tanto narrativamente nos roteiros quanto na arte que a Teresa estava criando, assim, né? Além de Etienne, participaram da equipe de animação Hugo Soares, Thiago Ribeiro e Hugo Tatamaki, ou Tatumaki, desculpa. E a gente ainda, para aumentar o desafio, ainda passamos por um processo de formação, né, de Hugo e Uta, assim, que foi super especial também. Então, eu, quando a gente estava formando a equipe, eu mesmo tive bastante vontade de chamar outras pessoas, no caso são duas pessoas não binárias, né? Tipo, outras pessoas trans e tal. Inclusive, até aconteceu uma coisa recentemente que
um menino de São Paulo, um menino trans de São Paulo entrou em contato comigo para me perguntar sobre se tinha outros animadores, né, com essas identidades dissidentes nesse sentido e dissidentes, né? E aí eu achei muito louco, eu tava falando com ele que quando eu comecei, e quando eu comecei a me questionar e começar a entender minha identidade, né? Porque é um processo, assim, até hoje eu não sei direito não, e tá tudo bem também, é sobre isso. E não tinha mais ninguém, sabe? Tipo, tinha uma pessoa que sempre que falavam dessa pessoa se referiam no nome de registro, o pronome errado, e aí falaram que a pessoa tinha saído. Eu fiquei tipo, quem será? Mas, enfim. E aí é muito massa poder ver outras pessoas assim surgindo e tal, sabe? E aí a gente chamou Muta e Hugo, a gente fez esse processo de meio, na verdade não foi nem um treinamento em relação ao mundo de animação em si, foi mais tipo de adaptar para o projeto, né? Porque são pessoas que também já têm uma formação em animação e dar um gás no software, que foi uma questão também. E aí foi muito massa, sabe? Também capacitar, assim, a galera nesse sentido, sabe? Até porque eu acho que realmente uma das coisas que pegou bastante foi isso do software, né? Então, e é o software que a gente usou, tem problema falar? Suponho que não, né? Tão bom? Acho que não. Pois é, foi o Toon e é o software que mais se usa, né, na criação de projetos 2D de animação hoje em dia. Então, é massa também que eu possa ter ajudado esse pessoal para estar mais pronto também para entrar no mercado, sabe? E ter entrado de fato com o primeiro projeto assim na MTV, sabe, e tal, tipo, você sabe, Isso inclusive, assim, foi E foi um processo adicionando um lindo, pouco, né? Foi. a coincidência de estar trabalhando com o Etienne em dois projetos também é que tem um pouco a ver com isso. Se eu encontrei o Etienne justamente num grupo de Facebook de animadores em que eu postei: estou procurando uma pessoa trans que trabalha com animação para entrar no projeto, só que assim tinha que estar num grau mais sênior de animação, né? Não poderia ser alguém começando assim nesse sentido, né, para a função. Então, e aí você vai procurar e era, tipo, 4 pessoas me indicaram o Etienne, assim, porque basicamente é a pessoa que tinha, né? Também, não desmerecendo, mas assim, lógico, poucas pessoas se não assumem ou entram nesse lugar ainda, né? Assim, sim. Uhum. Não, e tipo assim, o lance que você falou também sobre ser sênior na animação, né? Tipo, ano que vem faz 10 anos que eu tô no mercado, sabe? Tô ficando velha, gente. o bom é que não está Então, ficando sozinho. Todo mundo está ficando junto. estamos juntos, gente. É sobre isso também. Que bom que estamos aí Sim. sobrevivendo. Graças a Deus. Eu esqueci de lembrar todo mundo. Desculpa, só fazer um parênteses porque a gente está encaminhando aqui para o finalzinho. E aí, tá, convidar quem tenha perguntas e questões para fazer, para mandar para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai, né, já começar a responder perguntas que vocês tiverem. Mas eu não sei se eu te interrompi, Eu, Ed, desculpa. Não, eu acho que eu tinha concluído. Aí o Thiago complementou. Aí eu acho que contei uma coisa que, sei lá, é isso. Fala, Tereza. eu ia falar que no meu perfil chegou uma pergunta sobre voz, sobre como foram feitos e tal, e foi um processo bem legal também, né? Assim, como a gente falou, Sim, não tinha, não tem palavras, né? A série, são só interjeições, grunhidos, etc. E Uhum. mas assim, assistam os episódios com som, gente, não, o porque som, a galera fez o som É também tá, as maravilhoso, né? o vozes e o sound som, design e a trilha o sound design também tá estão muito massa. incríveis. E aí a gente Sim. trabalhou basicamente numa lógica de, assim,
um dublador e fazia um episódio inteiro. Então, tipo assim, uma pessoa que fez todas as vozes de um determinado episódio. E aí era um rolê de fazer um briefing mais ou menos em profundidade também, né, Ed? E foi um processo que me parece que é o. Sim, já com os episódios animados, né? A gente briefou o som, a voz, né? A voz original. Normalmente é o contrário, não é, E Ed? é muito comum ser o contrário, principalmente se tiver, no caso de diálogo, lip sync, né? O Egrégora também, ele também não tinha diálogo especificamente. E também foi feito depois. Eu acho que nesse caso, como é o que você falou, são interjeições, né? E às vezes um efeito, uma coisa, tipo, não é exatamente uma fala que precisa que aquela animação esteja exata em cima do que o personagem está falando. Então, Inclusive tem que mas lançar, não é o comum mesmo. Não é o mais lançar comum. o link do Egrégora pra galera ver, né? Sim, eu tava pensando nisso, sabia? Vou catar aqui o Instagram. A Mas acho que gente tá bom. teve no som, né? Foram Roxy e Zinc que se dividiram, né, nos episódios para fazer esses efeitos sonoros, assim, esses barulhinhos, interjeções, e era sempre, como vocês estavam falando do momento de briefing, né? O momento de briefing era maravilhoso, assim, tanto por uma visão de profundidade da parte de vocês do episódio, do contexto, dos personagens, etc., quanto dos experimentos que Zink e Rox faziam ali na hora, Total. que era Sim, maravilhoso. total. Não, E também perfeição em contou com a forma de participação da dublagem. Natália. Sim. E Natália no desenho de som e trilha que, assim, a gente ficava sempre Arrasou. muito Ficou muito massa. encantado, né? Assim, quando chegava com o som, porque é outra coisa. Sim. Aí, estão falando que Nossa, Complementou e assistiu o eu Egrégora queria. no Anima Mundi. Animalmente. Massa demais. Ai, aliás, uma saudade de Animalmente. Ele Total. estreou no Animamundi. Precisa A gente se voltar. conheceu na festa do Animamundi, né, Thiago? Sim, sim, exato. Saudade de Sim. festas, festival. Na festa é saudade de festas. Saudade de festa. Mas foi, a gente se conheceu Saudade do lá, Animamundi, verdade. assim. Eu Que tava com o legal. Sandro lá e você tava com. O Egregor tava nesse ano também, né? No mesmo ano, Sandro. Foi 2019, eu acho. É, e. Acho que aproveitar também para nominalmente agradecer todos os Oi, que participaram dentre as entrevistas, né? A sim. Marcela, Gabriela, Uno, Laís, Aline, Kênia, Lucas, Fernando, Fernandinho, todos eles que foram muito legais com a gente. Não, total, Foi total, muito massa. E muito essencial pro projeto, muito engrandecedor pra gente. total, Com gente. certeza. Foi tudo de bom. Sim. Gente, a Fê já comentou aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre o projeto, quiser mandar. a Ó, Andréia perguntou tem. Nossos aí. entrevistados foram 8. 8. Vão ser 8 Foram 8 episódios. E aí tinha. entrevistagens. E a gente. Pode falar. Não, não, desculpa falar. Não, só ia comentar que a gente fez uma lógica meio de distribuição por episódio, apesar do que no fim das contas não ficou, né? Assim, os episódios não equivalem às histórias que a gente ouviu exatamente. Foram só inspirações, mas foram 8 entrevistados para 8 episódios, e aí com diversidades de identidades e etc. Isso tudo foi muito levado em conta também, né? Até quebrando a cabeça para fazer episódios que a gente nem sabia exatamente como contar essa história em 30 segundos, mas a gente ficou lá Sim, tentando, Sim, né? sim. sim. Acho que Principalmente. uma parte importante desse processo também, dessa diversidade, foi que a gente realmente tentou, e acho que conseguimos mesmo, né? Contemplar toda a sigla, sabe? Né, a parte. Eu acho que. Acho que a gente fez, né? Acho que sim, acho que vai. É, acho. E é bem massa isso, é bem bom ter podido
ter essa oportunidade de ter um projeto que de fato fale da sigla toda, sabe? Eu acho isso bem massa também, bem importante. Total, total. É, E acho que os foi uma coisa LGBT. que Ed sempre pontuou muito, né? Que foi assim, às vezes tinha alguns temas, né, que eram mais difíceis de desembolar um roteiro que fosse compreensível, sem a ajuda da fala, por exemplo, né, o suporte das palavras e tal. Uhum. Como que a gente passaria essa demanda em 30 segundos, e às vezes, enfim, é uma bandeira menos conhecida e tal, e a gente sempre pontuou, insistiu, e isso foi muito importante também. Acho que, assim, apesar da sigla ser meio infinita, né, assim, Sim, acho que dentro do sim, acho que Os até LGBT o queria mais, mais, né? até o mais. acho que a gente Pedro, teve sucesso mesmo em distribuir É. as E eu até questões. faço a meia-culpa, porque teve momentos que eu falava, gente, eu não sei contar essa história. Não, não vamos colocar isso. Aí o Ed falava, não, vamos pôr, Vai pode ter pôr, que porque senão pôr. vai. E sempre E tiram é eles, a aquela gente vai coisa. pôr, e põe, se Não, deu, vai foi dar muito. certo. Sim, Dá um jeito. total. e acho, É, acho que As coisas funcionou vão se super, completando. assim, né? Foi. É igual eu estava mencionando antes, que acho que é muito tocante, assim, o tanto que alcança, assim, diversos nuances e espectros, assim, da sigla e dessas entrevistas dessas pessoas e que representam outras pessoas, assim, né? Uhum. Vamos caminhando para o final. Eu vi aqui que chegou o Pedrinho, mais um integrante da geração MTV. O mesmo sonho, Tereza. Tereza de 13 anos, Tereza de agora, de todos nós. A gente sim. comentou sobre essa emoção compartilhada entre todos os membros da É. equipe Sim, sim. Sim. e da importância de estar num circuito amplo, né? Então, Sim, exato. E aí, acho que agora no final, queria agradecer a presença de vocês, três, a presença de todo mundo que está aqui nos ouvindo e acompanhando. Foi poderoso, né? Foi e está sendo um projeto super importante para todos nós. E que a gente, acho que ficou bem claro aqui que a gente ficou muito feliz, muito orgulhoso, assim, de trabalhar. total. E aí, falar que tá começando, né? Amanhã Vem aí. tem mais conversa sobre esse processo de produção e no domingo tá chegando mais um episódio novinho, fresquinho aí pra gente, pra vocês assistirem, pra gente ficar aqui compartilhando, tanto que ficou lindo, assim. É Muito isso. obrigada. Obrigada a todo E um mundo, beijão. gente. Eu tava com muita saudade de vocês. Também. A gente tem que marcar os nossos shows aí que tá tudo devendo. Pois é, tem que Tudo acontecer. devendo. Tudo devendo quando vocês Marcar vierem da pra São Tereza Paulo. tatuar a Eu gente. lembro. Ou O rolê Rio. da Pois tatuagem. é. Acho Aí, que tem que ó. rolar uma tatuagem de grupo, hein? Todo mundo. Oi, deixa eu botar no Rio, viu? A partir do dia 17 até o dia 27 a gente vai marcar uma cervejinha. Opa, vamos Ai, que sim. massa. Eu queria mandar um beijo pro Lucas Zab, nossa morcegona gótica, Total! que já está rodando aí as Lucas, internet. você é tudo. Perfeito demais. Então, Eu sei que eu já falei, mas eu queria só lembrar da galera que for assistir, não sei se alguém vai assistir agora o episódio que tá no ar já. Escutem com som, Verdade. gente. Assistam com No som. Instagram, Isso tá a muito gente tem maneiro. mania de ouvir Eu sem fiquei muito som, né? feliz com o resultado da voz. sim. Não, não. Só o necessário. Maravilhoso. Eu fiquei muito feliz com os resultados da voz. Ai, que massa. De tudo, né? Também. É o que eu ia falar antes pro Thiago, quando você falou da sua insegurança com o roteiro de alguns episódios, tipo, acho que as coisas vão se complementando, sabe? Depois que a Teresa faz lá a arte, aí a gente vai quebrando a cabeça de como vai ser pra animar e o que que dá pra passar às vezes com a própria animação, às vezes também a própria pós também, e tudo vai se Tudo encaixa, né? só ter fé que Gente, tá lindo demais. Acompanhem, assistam, vamos conversando a respeito, que tá, sim, tinindo. Vamos encerrar a live Sim, para ela ficar gravada, senão a gente perde toda essa conversa. tá bom. Ó, um beijo.
Beijão. Gabi, Beijo, o beijo. primeiro episódio está no feed do Piário. Dá uma olhada lá que você acha. No domingo tem mais um. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, beijo. tchau. Tá.